Ela pode não dizer que te ama, pode até fingir indiferença, mas o corpo e o comportamento dela começam a gritar o que a boca ainda não tem coragem de confessar. E quando o apego nasce, os sinais escapam. Você já sentiu que ela ficava mais inquieta quando você demorava a responder? Ou que os olhos dela te procuravam mesmo quando havia muita gente em volta? Isso não é acaso, é laço. Só que nem todo homem percebe. Muitos ignoram os sinais mais nítidos e perdem o momento exato em que ela já estava envolvida de um jeito que nem ela mesma sabia explicar. O apego emocional é silencioso, mas avassalador. Ele nasce nos detalhes, cresce na ausência e se revela nos gestos mais sutis. E quando você aprende a enxergar isso, entende o verdadeiro poder da presença masculina que não implora, mas também não foge. Existem sinais que ela jamais entregaria por vontade própria, mas quando aparecem, você precisa estar atento. Porque uma vez que ela está emocionalmente apegada, o jogo muda para sempre. E o primeiro sinal costuma surgir no momento mais inesperado. Você já ficou com a impressão de que ela estava mais presente do que deveria? Começa com mensagens fora de hora, depois vem os comentários sobre coisas que nem eram tão importantes, e de repente ela está ali, orbitando sua rotina como se fizesse parte dela há anos. Isso é apego. E quando ele aparece, muda a forma como ela age, fala, se comporta, porque o apego não é consciente. Ele nasce quando a mulher sente que você se tornou referência, emocional, afetiva ou até silenciosa. Mas nem todo homem percebe. Muitos confundem apego com carência, presença com controle e acabam tratando o laço como peso. Só que, ao reconhecer os sinais certos, você entende que está diante de algo raro. Uma mulher que já te enxerga como porto, não mais como passagem. E é aí que o homem estoico precisa se diferenciar, porque não se trata de aproveitar essa ligação, se trata de sustentá-la com honra. Os sinais estão lá, claros, e o primeiro quase sempre surge no momento em que você começa a se afastar. Ela acordou com uma sensação estranha. Você não tinha mandado mensagem na noite anterior, nada demais, afinal, vocês não tinham compromisso. Mas algo dentro dela começou a incomodar. Durante o dia, ela evitou puxar assunto. Orgulho, mas vasculhou suas redes sociais, reparou nos horários, buscou sinais de atividade. E ao ver que você estava online, mas não falou com ela, o estômago dela reagiu. Esse é o primeiro sinal. A ausência começa a doer mais do que a presença conforta. Ela não diz nada, não cobra, mas algo muda. O rosto fica mais sério, o humor oscila e você sente que existe uma tensão no ar, mesmo que nada tenha sido dito. Quando uma mulher está emocionalmente apegada, ela cria uma expectativa invisível. Você se torna parte da estrutura emocional do dia dela. E quando você se retira, mesmo que de leve, o vazio grita. O homem atento percebe esse silêncio. Não para manipular, mas para entender o impacto que já está causando. Porque o apego começa quando a sua ausência pesa mais do que qualquer palavra. E o segundo sinal vem quando ela tenta disfarçar esse sentimento com algo que parece força, mas revela entrega. Vocês estão conversando, tudo flui bem. De repente, você diz que vai sair com amigos, que vai se ocupar por uns dias, que precisa de um tempo para focar em outras coisas. Ela responde rápido. Tranquilo, faz o que tem que fazer. Mas o tom dela muda, fica mais seca. As respostas vêm espaçadas. O interesse continua, mas disfarçado. E no fundo você sente, alguma coisa ali apertou. Esse é o segundo sinal. Ela tenta provar que não se importa, justamente porque já se importa demais. A mulher emocionalmente apegada não quer parecer dependente. Então, veste a armadura. Mas o olhar entrega. O tempo de resposta denuncia, e o corpo dela começa a comunicar o que as palavras tentam esconder. Ela não quer te afastar, só está tentando se proteger de uma dor que ainda nem aconteceu.
E é exatamente esse movimento de esconder o sentimento para não perder o controle que mostra o quanto ela já está envolvida. O homem atento não confronta isso. Ele acolhe com firmeza, mantém a própria estabilidade e respeita o espaço dela, sabendo que o amor não cresce na cobrança, mas na consistência. Mas existe um terceiro sinal que vem à tona quando ela sente que você poderia se afastar de verdade. Ela descobriu que você saiu com amigos e que havia uma mulher na mesma roda. Não era nada demais, mas naquela noite ela demorou mais para dormir. Mexeu no celular repetidamente, parou numa foto antiga de vocês, respirou fundo. No dia seguinte, mandou uma mensagem boba. Um vídeo, uma piada, lembrei de você, disfarçou como casual, mas por trás daquela iniciativa havia medo. Esse é o terceiro sinal. Ela começa a marcar território emocional com gestos inocentes. A mulher emocionalmente apegada sente quando o espaço que construiu ao seu redor está sendo ameaçado, mesmo que não haja real motivo, mesmo que você não tenha dado nenhum sinal de afastamento. O instinto dela reage, ela não vai pedir explicações, nem criar uma cena, mas vai aparecer, vai puxar assunto do nada, vai se fazer presente, como quem diz, ainda estou aqui, não me esqueça. E esse gesto, por mais sutil que pareça, carrega um turbilhão por dentro, porque para ela, estar emocionalmente ligada já virou um risco. E ela está tentando garantir que você não solte a corda, que ela já não sabe mais como largar. Mas existe um quarto sinal, que mostra quando ela já não consegue mais esconder, nem de você, nem dela mesma. Ela começou a falar de você em conversas com amigas. Pequenos comentários, situações do dia a dia, até mesmo aqueles detalhes que só fariam sentido para alguém que está emocionalmente envolvida. O jeito como você segura o copo, o modo como fala quando está irritado, os seus silêncios e o mais revelador, ela não percebe que está fazendo isso. Esse é o quarto sinal. Você passa a habitar a narrativa emocional que ela constrói sobre o mundo. Quando a mulher está apegada, você não é mais um acontecimento. É parte do contexto interno dela. Você vira referência. Ela compara outros homens com você, toma decisões lembrando do que você diria. E até quando está longe, carrega você dentro. Esse tipo de envolvimento é profundo e muito mais forte do que qualquer "eu gosto de você" dito da boca para fora. Porque não nasce do impulso, mas da repetição silenciosa do afeto. Ela não vai admitir. Talvez nem tenha consciência disso ainda. Mas o nome dela e o seu já começaram a andar juntos na cabeça dela, como se fizessem parte da mesma história. E o quinto sinal revela o instante exato em que ela deixa de fingir força e começa a mostrar o coração. Vocês estavam conversando, nada profundo, nenhum assunto sério, mas em certo momento ela se calou, olhou para baixo, e então disse algo que ninguém sabia, um medo, uma dor do passado, uma insegurança que ela sempre escondeu bem. Ela não chorou, não pediu consolo, só abriu uma fresta, como se dissesse, veja isso, e não fuja. Esse é o quinto sinal. Ela começa a se revelar emocionalmente sem que você tenha pedido. A mulher emocionalmente apegada, quando sente segurança, baixa defesas. E isso não acontece com todo homem, só com aquele que ela sente que não vai usar o que ela disse contra ela. A entrega é silenciosa, mas densa. Ela deixa cair a máscara do "estou sempre bem". Compartilha cicatrizes, fraquezas, lembranças. E faz isso com medo, mas também com esperança, porque ela já está envolvida o suficiente para querer que você a veja por inteiro. Homens desatentos acham que é carência, mas o homem estoico sabe, isso é confiança em estado bruto, é vulnerabilidade como convite. E se você souber sustentar isso, estará diante de algo que não se compra, não se força, não se repete. Mas ainda há um último sinal. O mais claro e também o mais perigoso de ignorar. Ela começa a se moldar, muda pequenos hábitos, ajusta a agenda, troca planos.
E faz isso sem alarde, como se fosse natural. De repente, os lugares que você gosta passam a fazer parte da rotina dela. As músicas que você escuta tocam no fone dela. Os horários dela se encaixam nos seus. Você não pediu nada, não sugeriu, mas ela se adapta, se aproxima, se encaixa. Esse é o sexto sinal. Ela começa a reorganizar o mundo dela para caber dentro do seu. Esse tipo de movimento não vem da razão, vem do instinto, daquele lugar profundo onde o afeto já virou direção. E quando ela começa a ceder o próprio espaço interno para que você habite, é porque já está emocionalmente comprometida, de um jeito que poucos homens percebem, e muitos desperdiçam. Mas cuidado, é justamente nesse ponto que ela mais se machuca se não for correspondida. Porque ela está deixando de ser centro para virar parte. E essa escolha é delicada, corajosa e muitas vezes silenciosa. O homem estoico não brinca com esse tipo de entrega. Ele sustenta, ele honra, porque entende que o amor começa quando ela se aproxima, mas só floresce quando ele permanece firme, no lugar onde ela se sentiu segura para ficar. O apego emocional não explode, ele se infiltra, primeiro no olhar, depois nos gestos, até ocupar os espaços mais íntimos do cotidiano dela. E quando você menos espera, está ali, no jeito que ela fala, no silêncio que ela faz, no esforço que ela entrega sem que ninguém peça. Esses 6 sinais não surgem por acaso. Eles são marcas de uma alma que se abriu, de alguém que, mesmo com medo, escolheu se aproximar. E essa aproximação é sagrada. O homem distraído ignora, o imaturo abusa, mas o estoico reconhece. Ele entende que cada gesto, cada vulnerabilidade revelada é uma oportunidade de se tornar um porto, não um furacão. Ele não recompensa com promessas vazias. Ele responde com presença, porque quando uma mulher se apega emocionalmente, ela não quer garantias, ela quer verdade. E o homem que carrega essa verdade dentro de si jamais ficará sozinho, porque onde há firmeza, o amor se enraiza, e a mulher que encontra um homem assim não apenas se apega, ela permanece.